O Senhor não faz nada sem antes falar aos seus santos profetas, sem antes enviar os seus mensageiros. Não existe uma profecia, nenhum acontecimento que não seja profetizado pelo Senhor. Então, vindo aqui, o Espírito me incomodou a falar essas palavras, não é? E eu estava olhando de novo na profecia da pastora, né, da profetisa lá do Maranhão, que ela profetizou, né, as catástrofes lá no Rio Grande, né, e também relembrando as profecias de Billy Graham, né, sobre o avivamento no Brasil, né, muita chuva, ele via muita chuva, lembrando essas palavras dele, né. O profeta morreu, mas a profecia continua, assim como muitas profecias da Bíblia, né, e para quem já passou catástrofes, calamidades, eu vou aqui falar um pouco, assim, do que eu vivi sobre lavagem cerebral. Lavagem cerebral acontece em vários meios, né? Tanto em política, em reuniões onde você tem ali a tua mentalidade completamente mudada para aceitar aquela filosofia. Isso acontece em religiões, em empresas, você dá a tua vida pela empresa e, no mínimo erro, você é descartado, né? Então, lavagem cerebral é algo muito usado, né, pelo mundo, né, na política, principalmente na política. E eu passei, né, eu não passei, mas eu vi uma lavagem cerebral quando eu estava no Sem Terra. Algumas pessoas sabem dessa passagem da minha vida, que eu vivi no acampamento de Sem Terras durante um tempo. E foi pouco tempo, né? Então eu não ganhei terra porque eu não fiquei lá, porque eu vi, Deus me mostrou, né, outras coisas para outros lugares onde Deus me prometeu levar. Então eu não fiquei lá. Mas eu vi e vivi coisas que eu jamais faria. Eu, em minha concepção, em minha mentalidade, em tudo que eu aprendi na vida, eu jamais faria. Então, a gente fica ali, né, num lugar isolado, sem energia, sem água. Na época não tinha muito celular, poucas pessoas tinham celular, então a gente não tinha TV, porque não tinha energia, né, óbvio. Então, a gente fica isolado. Então a gente absorve muito do que estão falando e do que a liderança passa pra gente. A gente já vai para lá com aquela esperança, aquela certeza, né? Que o Brasil foi dividido completamente errado, que precisa haver uma reforma agrária, que precisa o pobre também poder produzir e ajudar na produção de alimento, porque o rico nem sempre produz alimento. Ele produz mais para o seu próprio deleite, faz fazendas de aras e cria, assim, ele tem infelizmente, muitos ricos têm grandes propriedades aonde eles não investem do jeito correto. Então é feito, né? Olha como eu estou fazendo a lavagem. Eles fazem uma lavagem cerebral na gente para a gente aceitar a teoria de que é necessária uma reforma agrária, principalmente em realocação de pessoas para outros lugares, então precisa desapropriar, porque nem sempre querem vender. Então, a pessoa que é proprietária de uma grande latifúndio, ele vê a necessidade, né? Então a gente vê no Rio Grande a necessidade de realocação. Então, quem tem terras altas, se a terra valia X, ele vai querer XWYZ 10 vezes mais e fica completamente impossível do governo adquirir aquela propriedade por aquele preço, porque não é o preço justo. Então, feito uma avaliação regional, né, o governo oferece o preço que vale e os fazendeiros geralmente não aceitam, quase sempre, porque há muitos negócios por detrás disso, né, politicagem com negociagem e assim vai. E assim essas terras sempre ficam nas mãos dos mesmos,
para serem dispostas ao governo por um preço altíssimo, mesmo que estão lá apenas a título de investimento e não para a produção. Então a gente vê milhares de famílias às beiras dos rios, construindo cidades onde não deveria, onde é reserva legal. Eu cresci no sítio, eu sei o que é uma reserva legal, eu sei a metragem, né? 50, 100 metros, a área de várzea, até 200 metros, a área de rio, não pode construir, não pode plantar, não pode ter nada. É a área do rio. Né? Assim é ali no Paraná, onde eu cresci. Eu acredito que é no Brasil todo. E aí você vê cidades à beira do rio. Não pode. Qualquer pessoa que conhece o mínimo de reserva legal sabe que não pode. Mas quando há dinheiro, tudo pode, né? O dinheiro tudo compra. E aí eu só estou contando essa parte da história para fazer vocês entenderem como que eu fui convencida a ir para lá. Eu não concordo, né? Eu sei que lavagem cerebral existe em todos os lugares e em todos. Então, quando eu vejo uma lavagem cerebral sendo feita, eu já me brindo, porque eu já passei por uma. E então, o fazendeiro, obviamente, se defende, se protege, compra armamentos, contrata bandidos e vai para cima, né? E foi o que aconteceu. E a gente, na ânsia de se defender, não pode ter armas, não pode ter nada. A gente só tem o peito, só tem a gente. E eu tenho Jesus, sempre tive Jesus. Então, ele não conseguiu, o fazendeiro não conseguiu, porque existia uma alma ali que realmente está conectada com o Senhor, que eu acredito que era eu. Porque a maioria ali depois mostrou que não está conectado com o Senhor. E eu dei a minha vida por aquele acampamento. E, graças a Deus, aquele foi um dos pouquíssimos assentamentos que aconteceu naqueles 10 anos. Não teve mais reforma agrária naquela região, naquele estado, praticamente zero. Mas aconteceu. Por quê? Porque existia uma alma que orava de verdade ao Senhor. Mas naquele processo, eu tinha sido ali, como se diz, poupada, né? Deus poupou a minha vida, da minha filha, do meu esposo, daquele acampamento. Nós permanecemos ali, ele não conseguiu, iniciou-se um processo e foi feito um desarmamento, a gente passou a nível nacional, em jornais e tudo. A minha imagem apareceu, né? Mas aí começou as ameaças. Muitas dessas pessoas eram seis testemunhas daquele tiroteio, passaram por aquele tiroteio e que eram testemunhas fiéis que foram, né, ali chamadas, porque precisava de gente para... Então iniciou-se um desarmamento na fazenda e isso deu andamento ao processo. Nós não invadimos. E aí, para a nossa defesa, né, os fazendeiros, né, eles têm os jagunços, mas os jagunços têm família, os líderes, né, eles têm muitos sem terra, que muitas vezes tem amizade com as famílias, então pobre é pobre, sempre se tem amizade entre eles. Então é aquela velha história, não conte nada pro teu amigo também tem amigos e assim vai. Então o líder ficou sabendo de um novo ataque que seria feito e então o líder pegou, organizou e fez a gente invadir uma propriedade pública para forçar ali o processo tanto do desarmamento da fazenda quanto também da desapropriação. E pasme, lá fui eu com minha família invadir aquela propriedade pública. E não foi só uma vez. Uma vez adiantou porque fez o desarmamento, mas foi 2 vezes. Porque depois daquele desarmamento, o dito cujo processo engavetou e precisava outra invasão para desengavetar. E aí depois, né, a gente ficou sem cesta básica, fizeram lá uma conversa lá e invadimos de novo uma outra propriedade particular que estava em processo de desapropriação, mas porque invadimos, o processo parou por ali, em gaveta mesmo. E aí, olha, para minha vergonha. Então, o que acontece? Precisa o caos. A gente sem comida,
não recebi a cesta é desviada pelo caminho, né? Quando ela sai lá de cima, né, a Conab distribui, é assim, 10% que chega para quem deveria receber. Os outros 90% é desviado, é vendido, é feito comércio, um monte de gente ganha em cima. Então, ainda mais na ponta, em estados mais distantes, não chega o recurso que deveria chegar. Então, não chegou. E a gente não recebia, a gente vivia muitas vezes comendo ali óleo com polenta e molho com polenta, arroz com feijão seco, né? Então, era uma situação. Então, o que acontece? O Rio Grande do Sul, esse povo desalojado precisa entrar nessa vibe, né? Porque o governo não vai conseguir comprar essas propriedades para fazer essa realocação e a gente já sabe de toda a novela. Eu já sei como vai funcionar. Porque precisa da miséria extrema para convencer essas pessoas que elas vão ter que lutar. Porque nada acontece sem luta, né? E aí, infelizmente, é esse o caminho que eles sabem, né? E aí, é feito dessa maneira. Não tem emprego, o país não tem, tá na miséria, não tem para onde correr. E esse é o caminho também da ordem mundial, né? Da Agenda 2030. É o caminho por eles instaurado. Então, eles, para ter o povo deles, com a mentalidade deles, que eles vão formar ali, eles vão fazer isso. Mas agora vem a profecia do Senhor. Eu não iria falar nada disso, eu não sei por que eu tô falando tudo isso, mas é guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me mandou falar isso nesse vídeo, porque eu não gosto de falar. Porque eu quero chegar ao ponto da profecia para o Rio Grande do Sul. Ali precisa de uma fagulha. Para quem é bom entendedor sabe, uma fagulha na Bíblia, ela põe fogo em grandes florestas, não é? O povo está totalmente desolado. Quando eu recebi essa mensagem de que eu não faria parte desse assentamento, mas Deus tinha algo maior para mim, eu não entendia e até hoje eu não entendo o que Deus tem de melhor para mim. Então, o que acontece? Se uma pessoa ali realmente for acordada com a chama do Espírito Santo, uma chama de vida, uma chama de esperança, uma chama de vitória, uma chama acesa em um desses, porque eu já vi várias reportagens dizendo que as pessoas que estão nos abrigos estão sem brilho no olho, estão sem motivação nenhuma, estão desesperançosas, estão completamente desoladas. Por quê? Porque quem recebe Bolsa Família estão vendendo uma garrafinha de água a R$80, eu vi numa reportagem. Então, que tipo de esperança essa pessoa tem? Se eu recebo R$650 para passar um mês e tenho esperança de alugar um lugar e ficar ali e tentar viver com as doações, no entanto, os aproveitadores, os atravessadores são tão cruéis, mas tão cruéis, que eles querem lucrar, eles querem lacrar em cima da miséria desse povo. E o povo não tem voz e não tem vez. A internet ali, ninguém tem tomada para carregar o celular, que chega, não tem nesses alojamentos. Muitos nem celular tem, porque não conseguiram pegar na correria de se salvar. E se tiver, não tem carregador, e se tiver celular e carregador, não tem tomada. Então, eu imagino uma situação assim de não tenho como manter contato com ninguém. Não tem como essa pessoa me ver. Muito raro as pessoas que estão num hotel que disponibiliza no quarto o carregador. Porque eu também já cuidei de hotel e sei como que funciona. Os quartos mais baratos nem sempre tem uma tomada para carregar um celular.
Ainda mais quando é quarto coletivo e aí tem que dividir a tomada. Então, e é caríssimo, né? Então, não faz conta. Uma pessoa que perdeu tudo, que não tem nada, tá completamente sem informação com o resto do Brasil. E ainda vem, né, as grandes emissoras proibir ter contato. Mas o Espírito Santo, ele me manda profetizar a vida. Profetizar a vida. Ali no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9 diz: E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Então essa vida só vem com o Espírito Santo. Você só ganha esperança com o Espírito Santo. Então, muita gente perde tudo nessas correrias de sem terra, onde fazendeiro põe a fogo em tudo, derruba tudo, queima tudo. Então, eles já estão acostumados com perde, porque aí o governo acaba ali precisando desse contingente para invadir propriedades, para conseguir desapropriar. Porque a negociação não é fácil. A pessoa quer lucrar e quer lucrar muito, né? Estão lucrando em cima de garrafa de água e quem sabe se não é doado ainda, né? O cara desviou doações e está vendendo. E tem essa suposição ainda, né? Profetiza como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são todos da casa de Israel. Versículo 13. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir do vossa sepultura, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, quem pôs Israel de volta na terra dele foi o Senhor. Não houve outra força. É uma grande reforma agrária. Israel já tomou posse daquela terra 2 vezes. E fora os midianitas e os filisteus que tiravam eles reconquistavam. Então, essa posse dessa terra, que é do povo de Deus, ela sempre foi reivindicada e ela é de direito, né? E o Espírito Santo diz que o povo de Deus vai possuir toda a terra. Toda a terra é do Senhor. E no milênio, os justos reinarão com o Senhor. Então a gente tem ali uma pequena janela de os que não vão ser arrebatados vão ser transfigurados e os que vão morrer vão se ressuscitar. A ressurreição acontece junto com o arrebatamento, graças a Deus. Então, quando eu ver que os mortos estão ressuscitando, eu vou saber que é o arrebatamento, não antes, né? Então, e porei em vós o meu espírito e vivereis. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, pelo Efraim. Então, ali é uma profecia de restauração completa de Jerusalém na terra deles. Mas, no Rio Grande do Sul, que é da onde virá o avivamento, né, antes que Israel seja reposto, porque o problema de Israel, porque ele tem perdido tanto durante milênios, é que eles não aceitaram o Salvador. Não que toda a nação não tinha sido, muitos judeus se converteram, então judeus convertidos não faltou. Os 12 apóstolos são judeus convertidos e no Pentecoste foram judeus convertidos. Assim também, quando houver o avivamento da igreja cristã, então ele vai finalizar em fazer com que Israel reconheça Jesus como Salvador.
E isso vai ser na volta dele, né? Então, para que o Espírito Santo trabalhe, precisa de unidade. Não vai ser indo lá impondo placas de igreja como a Ordem Maçonaria e tudo. Eles querem muito assim, eles fatiaram a igreja de que a noiva em pedaços, completamente desunidos, e eles querem que fique desunido. Por quê? Porque assim eles conseguem retardar a volta do Senhor. Mas existem os pregadores do reino, aqueles que realmente querem que o reino venha a nós logo. E ele vem a nós, né? No Pai Nosso a gente ora assim, venha a nós o teu reino. Então, é isso que a gente busca, que o Espírito Santo vai implantar, que o reino venha a nós, né? E em Mateus, onde que fala a oração do reino, que venha a nós o teu reino. Esmola, oração e jejum. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Eu vou falar o seguinte, essa pessoa que vai ter coragem de fazer essa pequena chama vai ser de graça. Talvez essa pessoa já ganhou muito dinheiro vendendo a graça, mas ali ele vai começar a fazer de graça, porque de graça recebeste e de graça dai. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Nós vamos ao reino dele. É ele que vem a nós. É o reino dele que vem a nós. Então, venha o teu reino. Jesus já queria isso. E ele que achava que seria no tempo dele. Mas quando ele viu que Jerusalém não o aceitou e não o reconheceu, ele entendeu que o Pai tinha um plano além, para toda a terra. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, toda a terra tem que obedecer à vontade de Deus. E os anjos que estão no céu também obedecem à vontade de Deus e faz com que a vontade dele se cumpra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E ele termina falando sobre perdão. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós outros. E se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, essa é a profecia. Uma fagulha vai trazer o avivamento. Uma pessoa sendo visitada pelo Espírito Santo. Esses dias eu amanheci, porque eu não sei se vocês, mas o Brasil todo, né, pelo menos eu me sinto assim, toda noite eu vejo aquelas almas, aquelas pessoas aflitas pedindo socorro. E eu vejo aquele clamor de vida. E eu vejo o desespero de você se sentir impotente diante da chuva que não para. Dos muros que desmoronam e de tudo indo embora. Você consegue imaginar isso? Eu acho que o Brasil todo, o mundo todo, olha essas cenas atônito. E aí a mídia não quer que mostre. A mídia quer que não mostre. Incrível essa mídia, porque eles sabem o poder que tem uma fagulha do avivamento. Se aquelas pessoas ouvirem a palavra de vida, ouvirem as profecias de vida, por quê? Porque a profecia não era de morte.
você vê que não morreu muita gente. As pessoas estão morrendo de infarto lá, estão morrendo de outras doenças lá, tem muita gente morrendo, porque todo mundo tinha vida, todo lugar tem sepultamento todos os dias, não é só de afogamento que se morre de outras coisas, de causas naturais também. Então, Deus poupou milhares de vidas ali, que clamaram e tiveram socorro. E elas estão sedentas do Espírito Santo, sedentas da palavra de Deus, porque Deus ouviu o seu clamor na madrugada, ouviu o seu clamor na água, ouviu o seu clamor no telhado, onde tudo era água e não existia socorro. Então Deus moveu céus e terra e levou gente lá para salvar essas pessoas presas em árvores. Vai saber em que situação, quanta gente, quantos milhões, são milhares de pessoas. Eu vi num número que eram 680 mil famílias desalojadas. Se você contar isso, 680 mil famílias em 3 pessoas ou 4 pessoas, dá 2 milhões de pessoas, né? É um número elevadíssimo. São pessoas que estão na casa de parentes, de amigos, de vizinhos, em outros estados. Eu vi vários que estão em Santa Catarina, que estão em outros estados, que conseguiram sair de lá, que deu tempo de sair de lá, antes que a coisa piorasse, porque as previsões do tempo não melhoravam. Então, o que é necessário não é tanto o socorro material, mas o socorro espiritual. Quando a pessoa vê um socorro de vida espiritual, o Espírito Santo ele preenche qualquer lacuna. Você perde tudo. Jó perdeu tudo, perdeu até a saúde, mas ele não perdeu a esperança. Então ele continuou firme. Ele continuou firme, porque ele tinha esperança. Ele podia ter blasfemado de Deus, mas ele não blasfemou. Então, até que Deus o visitou. Então a chuva não para, mas é o Espírito Santo que eles precisam. Eles não estão precisando tanto de palavras e de coaches, não estão precisando de, como se diz, terapeutas, porque os próprios terapeutas estão precisando de terapia urgente. Os psicólogos estão precisando, psicólogos, psiquiatras estão precisando, psiquiatras. O negócio tá. Os pastores estão precisando conselhos pastorais. Quem trabalha na obra está precisando. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém se preparou emocionalmente e espiritualmente para essa situação. E é só o Espírito Santo que vivifica. Esses dias, quando eu acordei nesse desespero, nessa lacuna, nesse buraco negro que o Brasil sai, e a gente acorda lembrando daquele povo. Imagina aquele povo fora de casa, em abrigo, não tendo privacidade, não estando em casa. A única coisa que eles querem é ir para casa, mas não tem casa. E a chuva não para. E aí eu fiquei assim, pensando na minha vida, que eu também, na minha vida não está mil maravilhas, né? Eu também não tenho condições de me manter, né? Eu vivo nas migalhas. E aí, eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente reclama, mas a gente talvez pense em reclamar, né? Mas a minha situação está muito melhor que a deles. Então, num instante, eu fui visitada por uma alegria tão grande, por um regozijo tão grande, por uma esperança tão grande, que não cabia em meu coração, e não cabia em meus lábios, não cabia em minha mente. Eu fiquei sem acreditar. Da onde veio tamanha vida, tamanha certeza de que Deus está comigo, Deus é comigo, Deus está comigo. E aí eu fiquei pensando, como eu poderia passar isso para alguém? Eu não sou nada, não sou ninguém.
eu não tenho nada a oferecer, e como eu posso passar essa alegria? Como eu posso passar essa irradiação desse brilho? E aí me veio aquela tristeza de no como eu posso chegar. E agora, hoje, meditando sobre isso, eu fiquei pensando, né? Uma fagulha, a gente precisa só de uma fagulha, né? Não é assim? O Espírito Santo, ele precisa só de uma fagulha. Uma fagulha vai acendendo outras fagulhas e as pessoas vão reavivando para o alto. Porque aqui nessa terra, tudo fica. Tudo fica. Quando eu saí do Paraná, Deus me mandou pegar minhas filhas e sair do Paraná. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça dias, semanas, meses. E eu ficava pensando em como fazer, como não fazer, como ir, como não ir. E aí aconteceu a guerra da Ucrânia, aconteceu a guerra da Ucrânia, eu acredito que foi logo depois, não foi nem isso. A pandemia, que já tinha feito muitos partiram e não levaram nada, né? Então todos os seus planos caídos por terra. E aí a gente vê quantas pessoas que mudam, né? Então quando você vai para outro país, você vai querer ir para os Estados Unidos, você só pode levar uma bagagem com um peso, né? Não sei se é 14 quilos. Você só pode levar aquilo, não pode levar mais nada. Então existe um limite do que levar. E muitos nunca vão voltar. Então eu pensei, as minhas cabeças começou a pensar uns negócios assim. Até que surgiu uma oportunidade de eu poder ir, né? E eu aproveitei aquela oportunidade e fui com as minhas filhas e com o que deu para levar. Não deu para levar muita coisa. Ficou muita coisa para trás. Ficou toda a minha história para trás, toda a minha vida para trás. Eu já não tinha muita coisa, porque o divórcio já levou assim tudo. Divórcio é um negócio que leva a tua história, a tua vida e a tua esperança e a tua certeza de tudo. O divórcio já levou assim praticamente quase tudo. Então eu fiquei ali me agarrando a migalhas. E nessa ânsia de ir para São Paulo, eu fui com as minhas filhas, sem dinheiro, a gente foi até a rodoviária de Cascavel, não tínhamos dinheiro para ir até São Paulo. Conseguimos então passagem até Presidente Prudente, olha só, meio fora de rota. E chegamos em Presidente Prudente, e lá não tínhamos como ir e nem como voltar. Passamos o dia ali e conseguimos condições de ir até São Paulo. E chegando em São Paulo de novo não tive. E assim foi, milagre em cima de milagre, e eu com essas duas crianças. Eu vou falar, eu chorei. Teve momentos que eu chorei, eu entrei em desespero. E eu falei, Deus, por que o Senhor está me fazendo passar por isso? Por que o Senhor está me fazendo passar por isso? O que o Senhor quer de mim? E a luta continuou. E a esperança também. Eu vou ter que encerrar o vídeo, mas aqui na minha cidade já fazia mais de um mês que não chovia. E graças a Deus hoje começou a chover. Mas eu quis muito fazer esse vídeo para dar essa palavra de profecia do Rio Grande do Sul. É o berço de um grande avivamento, não somente para o Rio Grande, mas para o Brasil e para o mundo. E a gente espera que seja o grande avivamento do reino de Deus vir até nós. Que Deus abençoe ricamente todos que assistiram. A paz do Senhor.